Bitelo, quando ele entrou pra Growth, a gente logo de cara viu que ele tinha uma força descomunal. Mas era uma força sem muito controle, né? Ele não sabia muito, não tinha muita técnica, não tinha muito... Assim, não sabia pra onde ia. Ele queria, às vezes, ser fisiculturista e tal. Ah, tu queria ser fisiculturista no começo? começo? Eu queria tentar, rapaz. Eu achei que... E aí tava meio ali, eu falei, cara, você é muito alto, cara, pra ser fisiculturista. Não existe fisiculturista que se deu bem na vida com mais de 2 metros de altura. É muito difícil encher de músculo. Não que você não, ele pode, se ele quiser treinar, subir no campeonato, ok, mas ele não vai ser uma coisa que ele vai ser. Tipo, não dá pra tu ser Mr. Olímpia porque tu é muito alto. Exato. E aí foi uma parada muito bacana que a gente, assim, viu o quanto que ele gostava do desafio de levantar peso. Tá. Tem uma história muito bacana que eu gosto de contar. Aí a gente tava gravando um vídeo na área 51, logo no comecinho. A gente tava uma galera lá de influenciador, atleta da Growth, e a gente tava gravando um vídeo. E na Growth tinha lá na área 51, tinha um peso de 160 quilos, um halter. Tá. E esse cara, desde que ele chegou, ele ficava olhando para aquele halter, tipo, sabe esses cachorros que ficam em frente de máquina de frango assim, ó, babando? Ele olhava para aquele peso, ele babava pelo peso. E a gente, Telo, pelo amor de Deus, você vai se machucar, calma, ainda não é a hora, né? Tá. Vamos treinar mais, vamos ver como você sai. E ele, cara, ele ficava olhando aquele peso. E um dia a gente gravando, cara, e ele olhando o peso, ele olhando o peso, e a gente, ô Bitelo, você calma aí, não vai querer pegar o peso. E a gente gravando, e sabe quando eu olhava no olho dele, e ele fissurado no negócio? No meu primeiro da gravação, eu parei e falei, peraí, Bitelo, você quer pegar o peso? Eu, não, pô, ele vai se machucar. Bitelo, por favor, vai lá, mano. Você tá olhando pra essa parada aí com o olho... Pega esse peso logo e vamos ver. Irmão, ele pegou 160 quilos, que pra tirar do suporte, você tem que, às vezes, em 2, pegar a parada pra tirar e pôr no chão, mano. Eu não consigo tirar do lugar. Pra mim é a mesma coisa que tá colado com o Super Bonder. E foi uma parada muito louca. Ele tirou o peso, ele falou, vou fazer uma remada com um braço só. E ele... Quantas repetições você fez, Bitelo, aquele dia? Eu fiz 6, né? Umas 6 repetições com 160 quilos. Só que a hora que ele tava fazendo, irmão, eu escutei um sniff assim, ó. Meu irmão, ele tava emocionado, que ele começou a chorar, tá ligado? E ele levantou, aí a galera, vamos, Bitelo, pai, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas que ele jogou o peso e saiu, o olho dele se escorreu de lágrima. E a gente parou Pesão assim, viu, cara, e falou, mano, esse moleque ama isso. E a gente foi, abraçou ele, pô, parabéns, Bitelo. E a gente viu que realmente ele faz por amor. Não é por hype, não é por dinheiro, não é por fama. Ele ama o desafio de fazer força, tá ligado? E foda, falou, cara, coisa de campeão, né? Cara, então a tua pira vai, tu se realiza quando tu levanta mais peso do que todo mundo. Não é nem com todo mundo, é mais sempre ser melhor do que mim mesmo, ali sempre evoluindo, né? Eu sempre tento ir evoluindo e falar, nossa, vou dar um melhor nessa aqui. Da última vez eu fui bem, mas eu vou dar o melhor ainda. Aí eu vou e consigo fazer o peso lá do jeito certo, tudo. Eu falo, nossa, pai, aí fica realizado, né? Sensação boa, né? De você estar evoluindo, tá podendo... Inclusive eu tô com a meta aí na minha vida, aí um dia, quem sabe, né? Ser um dos levantadores mais fortes do mundo, que hoje é o Thor Bjornsson e o Ed Hall, né? E foi o único que levantou meia tonelada, né? Que é 500 quilos. E eu tenho essa meta de um dia levantar 500 quilos, rapaz. Você é jovem, 23 ele vai mais fazer. 12, vai fazer. Porque com a idade que ele tem, a gente pegou vídeos dos caras. Os caras já têm mais de 35, 38 anos, beirando os 40. Ele com 24 anos, a gente pegou o comparativo dos caras com a idade dele, a maneira que eles faziam, a maneira que ele faz hoje, cara. Tipo assim, é surreal. Entendi. Ele tá muito avançado. Então a chance dele chegar lá e inclusive passar dessa marca existe. Existe porque pelo pouco tempo de treino que ele tem. Em um ano ele evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Mas isso, cara, isso queria dar um mérito primeiro ao Dória, né? Mas teve uma história para ele chegar até o Dória. Pois é, qual que é a história? Essa Porque história. o Dória, a gente não tá falando de qualquer treinador. Não. Né? É aí tá que vai falando... entrar a parada. É isso. A gente estava ali fazendo os testes com o Bitelo, ver onde ele se encaixava melhor. Né? A princípio ia ser fisiculturismo e tal, mas a gente viu que ele tinha uma força muito grande, ele era muito alto. Talvez bodybuilding não ia ser uma boa para ele. E aí foi casou que o Julião chegou na Growth na parada e a gente convidou o Julião. Vamos fazer um vídeo com o menino novo aí que entrou na Growth, tal, o Bitelo, quer dar uma avaliada no shape dele e tal. E aí tem que dar os méritos pro Júlio. O Júlio chegou, olhou, falou, tira a camisa, vamos olhar. Olhou e falou, pô, cara, você é forte, legal, tem uma estrutura, dá até pra gente fazer um trabalho, mas eu acho que tem uma pessoa que eu vou te apresentar que vai dar muito bom na sua vida. E o Júlio conhecia o André Doria há muito tempo, morava perto da academia do Doria, já treinava há muitos anos com o Doria, e apresentou o Bitelo ao Doria. E aí foi o match perfeito.
Entendi. E aí foi esse dia que eu gostaria que o Dória contasse. O primeiro dia que o Bitelo pisou na academia dele, o que o Bitelo fez? Chega aí, Dória, chega aí. Chega aí, mestrão. Chega aí. Senta aqui. Bom, sei lá, senta... Senta aqui, mestre. Senta aqui, por favor. Quero que você conte essa história aí. Não, aí não, né? Sentar no colo não, pô. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Pô, legal te encontrar aqui. Fala no microfone aí. Muito obrigado. Então me conta como é que foi aí esse encontro com o Bitelo. Ô, Bitelo, e assim, não deixa só ele falar não, vai colocando ali o que você sentiu também enquanto ele ia falar. Rapaz, o dia que eu cheguei lá, eu vi um monte de troféu lá. Aí eu já fiquei encantado. Falei, nossa, rapaz, que tanto de troféu, né? Daí eu perguntei pra ele falou, daqui é um dia você pode colocar o teu aqui. É verdade. Né? Mas você tem que ser esforçado. Tem que ser esforçado, tem que ter disciplina, tem que ser obediente, não querer fazer mais do que pode. Entendeu? Já foi passando a visão já. Falei, vixe. Aí eu já falei, ih, rapaz. Logo de cara, primeira coisa. Eu já falei, ih, não sei não, ele deve ser rabuchento, não vai dar bom. Eu já falei, é sistemática, é igual meu avô. Vai dar... Pior que eu avô. Mas é bom isso aí, rapaz. Foi bom. Foi bom, deu certo. Deu certo. O Júlio levou ele. O Júlio foi primeiro ali. Falou, queria que você avaliasse um menino aí. Ele sabia que eu não estava meio parado com power, né? Pô, olha com o coração. Quanto tempo tu não treinava ninguém no power? Que eu não competia já fazia 10 anos. Que eu não treinava fazia uns 8, 10, por aí. Já estava meio... É muito talento, tem muita gente com talento. O Brasil é impressionante. Só que, né... Tem que ter o recurso maior para poder, esse investimento que ele está tendo é excelente. E o Bitelo é o cara que era servente de pedreiro, precisa mesmo de um apoio. Então, sabe o que aconteceu? A hora que o Júlio falou, tá aqui, ele é uma portinha pequena. Ele entrou assim, ó. Puta, foi subindo assim, ó. Eu olhei assim, olhei pro Júlio e falei, serve. Só de olhar serve. Só de olhar para os olhos dele, eu vi que servia, porque esse menino é uma semente deixada na terra, é poucos que tem essa pancha, sabe? E você olha assim, você vê dentro dele que realmente ele tem muito mais que as pessoas imaginam. Ele é muito mais forte do que isso. E me conta, Dória, ele ser grandão, ser alto, é uma vantagem no powerlifting? Ou não faz diferença? Não faz diferença, só que ele já veio preparado, ele já treinou, né? Então, quando ele tinha 11 anos de idade, como ele falou agora há pouco, ele já fazia musculação. Isso deu para ele essa massa todinha, ele foi moldado. Por um tempo. Chegou na minha mão, já tinha 10 anos de treino de musculação. Ele não tinha o controle dos pesos, da habilidade de executar a técnica todinha que era necessária. E naquele dia a gente falou assim, vamos gravar. O Júlio falou, vamos gravar? Eu falei, vamos. Aí veio todo mundo lá, e veio assim, o bicho estava branco, assim, branco. Sabe, todo mundo quer que toca peso nas costas do moleque, né? E eu segurando. Não, vamos devagar. Ele falou que ele fazia 200 quilos de agachamento, ou 210. Ele primeiro agachamento, depois da execução, que eu mostrei para ele, ele fez 250. Com a execução Estava ótimo. Tá. Porque sabe o que? Que não era nem essa carga, era você falar para ele, no meio de um monte de gente gravando, um monte de gente dando palpite, e você falar, abre a perna, faz assim, ele fez. Ele acatou. Aquilo era a coisa mais importante que ele fez, foi isso. Ele entender... naquela situação que estava ali, que era para fazer assim. Ele fez. Entendi. Aí fez um supino de 160, né? 160 quilos. Uma boa consciência corporal, sabe como controlar o próprio 180. 180. Não erra pra menos não, porra. Não vai tirar. É verdade, é verdade. Então, é difícil, no meio de uma situação que ele se encontrava, que é uma gravação com um monte de cara que era ídolo dele e meu também, Giga, Júlio, um monte de gente ali. Ele soube sair assim e se comportar bem. Eu percebi que ali tinha uma possibilidade maior do que todo mundo estava esperando. Na hora que ele foi fazer um terra ali, eu falei para ele, você vai fazer uma pegada que eles usavam straps, né? Na mão, que é um recurso. O strap é um troço para manter, vai, muito peso. Isso, assim, tua mão vai abrir, certo? Isso, a minha experiência, que eu sou um franguinho. A primeira vez que eu usei foi porque a gente estava treinando muito pesado e a minha mão ela já estava começando a abrir. Eu não conseguia manter ela fechada para segurar a barra. Aí põe o strap. Aí tu põe o strap que meio que amarra ali. Como não pode ter numa competição um strap, então eu falei, pode tirar, não existe. Eu ensinei uma pegada para ele que é aquilo lá. Ninguém faz assim, hoje, vou fazer hoje, daqui 1, 2, 3 meses, se o cara praticar, ele vai fazer. Ele fez no primeiro dia com 330. Não, aí a hora que eu olhei aquilo... É isso que eu vou ter que treinar isso. Porque foi subindo assim a carga, e os caras olhando para mim, tá certo isso? Falei, tá certo. 330.
Aí eu já fiquei maluco, né? Isso no primeiro dia, Dória. Primeiro dia, fiquei maluco. Falei, achei. É um diamante. O Bitelo é um diamante. Peguei, já fiz uma planificação de treino, de campeonato, já liguei, já fiz, falei com um, falei com o outro, vamos fazer assim. E aí Mas falta 12 semanas, em 12 semanas ele está pronto. Porque ele estava já. ele foi fazendo várias coisas já no primeiro dia. Aí né? já foi começar a fazer, fez. Resumindo, no primeiro campeonato dele ele fez 300 quilos de agachamento ou 310? Foi 300... Acho que foi 310. 310. Você vê, de 250, aumentou 50 em 12 semanas ou 16 semanas, se não estou enganado, que já faz um ano e pouco. Ele aumentou, ó. Que foi recorde pan-americano, né? Já foi recorde paulista, brasileiro e sul-americano. Um supino bem feito. E aí soltei ele no... Ô, Bitelo, isso é um absurdo. Você tem noção que isso é um absurdo? Isso, isso não tem, meu irmão. Isso não existe, pouco tempo moleque. de treino para isso, sabe? E o mais interessante é que quando ele chegou na competição, os caras estavam assim, olhavam assim, eu já não via mais ninguém. Eu não via o centro da competição. Já estava cheio de gente já. Eu tenho 40 anos nisso. Nunca tinha visto tanta gente numa competição. Eu falei, bacana, né? Mas é outra federação que eu estava entrando. Uhum. Pô, legal. O cara falou, não é por causa da gente, é por causa dele. Cara, a gente está aqui há anos fazendo isso e fica parco o negócio, fica pouquinho. Tava lá, ela, Bitelo. Cara, eu fiquei impressionado com aquilo. Ele conseguiu atrair um público, assim, chave pro negócio. É mais ou menos aquilo que o Giga estava falando antes aí, que assim, foi o trabalho feito nas redes sociais do Bitelo, além de tudo, chama muita atenção. Chama. Né? O cara, além de tudo, é forte pra cacete, destrói coisa e tudo mais. Ele me contou a história aqui do lado dele, Bitelo. Mas pra você, quando ele ia te dando os toques, ia te falando o que fazer, ou vai, pega assim, segura desse jeito, levanta esse peso, faz consciência corporal, sei lá. Pra você, como é que foi? É natural, cara? É fácil ou tu precisa ali se adaptar? Como é que foi pra você esse primeiro dia aí? O que tu sentiu? Rapaz, eu percebi que eu acho que eu tenho facilidade de pegar as coisas mais rápido. Tá. Eu nunca fui bom de escola, de matemática. Aí eu não pegava, não ia. Eu tentava quebrar a cabeça, mas não ia. Mas de força, as coisas assim, de fazer assim, eu pegava rápido. Então eu falei, já ele falou desse jeito, vou fazer. Fez, deu certo, falei, aí, ó, ficou bom. Aí eu fui seguindo, tipo, ele falava, eu ia fazendo. Vou te falar que às vezes tem atleta que demora 5, 6 anos para conseguir descer a barra nas costas. Porque a barra em cima do pescoço, você vai ter um limite de carga. Não consegue levantar mais peso, vai te machucar. Ele falou, você precisa baixar essa barra. Abaixou e ficou. Entendeu? Aí eu percebi, isso é difícil para fazer. Ele fez, falei, não, ele é bom. Entendi. Bom, aí a gente tem um fenômeno desse daí no powerlifting, mas isso, obviamente, incomum. Temos algum exemplo parecido no fisiculturismo também, Giga, que tu saiba? Cara, quem revolucionou a área do fisiculturismo como o Bitelo revolucionou o powerlift foi o Felipe Franco. Tá. O Felipe Franco virou a chave do fisiculturismo, que era muito mal visto na época. E o Felipe Franco fez um trabalho muito bom em rede social. Foi lá, ganhou o Arnold também Classic e tal. E a galera começou a olhar para o fisiculturismo com outros olhares. E aí começou a fomentar esse mercado. Como atleta, estou dizendo, tá? É lógico que já tinha outros influenciadores e tal, mas não eram competidores. Eu acho que o Felipe Franco ele fez um trabalho incrível de trazer os olhos da mídia e do público para o fisiculturismo. Então teve uma virada de chave ali que abriu as portas, né, para grandes atletas. E hoje nós temos vários, né? Temos grandes atletas aí como Ramondino, Rafael Brandão, né? Enfim, tantos outros. Tem um monte. Tem o Horst, exato. Então, assim, e o Bitelo, ele virou essa chave do powerlifting. Porque até o powerlifting é um esporte tem muito tempo no Brasil, mas nunca teve visibilidade. E o Bitelo, com esse carisma dele, né? Um cara muito carismático, da altura que ele é, com a força que ele tem, é tipo um super-herói, né, cara? Você olha pra ele, é o super-herói da vida real, né, cara? É verdade. É o super-herói da vida real. Então, assim, O cara chega no estúdio aqui, quem é baixinho fica sentado, que é pra não... O cara é alto, é forte, né? É realmente carismático pra caramba, tem uma energia surreal, muito gostoso estar do lado dele. O cara é autêntico. Tem um sorriso fácil. Super autêntico, autêntico, cara. agradável. Ele não faz tipo, não faz média, nada. Ele é desse jeito e acabou. Então, cara, as pessoas gostaram dele. E ele foi competir e ganhou, cara. Tem que fazer, né? Porra, ganhou, meu irmão. Tá levando o esporte pra cima. E quem entender a parada e fizer também o seu trampo e souber mostrar nas redes sociais, também vai junto. E é o que ele sempre falou, eu não quero subir sozinho. Eu quero que as pessoas vá comigo. Né? Então hoje temos o Veronese no time, tem o Johnny. Pô, o Johnny fez um terra de 400 quilos. 400 quilos de agachamento. Então, assim, ele
Bitelo tá trazendo. A galera que tá entendendo falou, vamos junto. Tô aqui pra somar, não tô aqui pra dividir, não quero o hype pra mim. É isso. Eu não sou o senhor do powerlift, não, cara. Eu quero que mais pessoas sejam reconhecidas, né? E o público curtiu o powerlift. Eu mesmo, eu não conhecia. Não, assim, conhecia, mas não profundamente.